Olá, hoje eu queria falar sobre escolha profissional e orientação vocacional. Eu vou fazer algumas provocações no vídeo de hoje. Por que eu vou fazer uma provocação? Porque, primeiro, eu tenho a sensação de que a orientação vocacional, como ela é vista hoje em dia, especialmente quando eu vejo algumas pessoas me procurarem, adolescentes, jovens adultos que querem se localizar no mundo da profissão, como se a orientação vocacional fosse um passe de mágica, ou como se fosse um tipo de milagre. A pessoa faz orientação vocacional e aí a orientação vocacional acerta com 100% de chance o que a pessoa vai fazer para o resto da vida. Quase como se fosse um oráculo. O processo não é tão simples assim. E a gente tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de visão a respeito da orientação vocacional. Por isso que a gente precisa desconstruir algumas ideias para a gente entender então como seria uma orientação vocacional interessante. Primeiro, a ideia da vocação. Quando as pessoas falam sobre vocação, eu sempre acho muito delicado porque parece que a vocação tem a ver com algo inato, algo quase como se fosse uma coisa genética, alguma coisa que está dentro de você, e aí você vai cavar, e aí você vai descobrir o cálice sagrado, porque você era um diamante bruto e você simplesmente precisava ser dilapidado, e aí você descobre sua vocação, quase como se fosse uma coisa inata. A gente poderia até engolir um pouco dessa perspectiva há 100 anos, que algumas profissões eram muito específicas, né? Eram muito claras, muito clássicas. Só que quando a gente pensa no dia de hoje, por exemplo, a minha filha está com 1 ano de idade, 1 ano e pouco. Ela já tem uma vocação dentro dela. Eu não posso afirmar isso, porque pode ser que quando ela esteja com 20 anos, surja uma profissão que ela nunca poderia ter escolhido ou ter sentido vocacionalmente hoje. Então pode ser que minha filha tenha uma profissão que não existe hoje. Nem quando ela tiver 5 anos, nem quando ela tiver 10 anos. Então como que eu posso falar que é uma vocação? Ou seja, algo que estava dentro de mim e simplesmente saiu para fora. Então a gente precisa questionar. A vocação é uma vocação ou uma construção? Eu entendo que é uma construção. Ou seja, existe uma série de questões que estão ligadas a uma escolha profissional que levam uma pessoa a trabalhar com aquilo que trabalha. Existem algumas pessoas que elas têm um pouco mais de percepção de quem elas são, do que elas gostam, do que elas podem fazer já precocemente. Tem algumas pessoas que precisam de um pouco mais de tempo. Existem pessoas que só vão descobrir aquilo que realmente gostam de fazer depois dos 30, 40 anos. E aí elas vão de repente ter que ter uma virada de carreira. Então, a maior parte das escolhas, como eu percebo hoje em dia, de adolescentes na época dos 17, 16, 18 anos, me parecem ser baseadas em premissas bem distorcidas e que, de modo geral, cumprem mais com fantasias e expectativas dos pais do que da real capacidade de escolha do adolescente. E eu entendo, de alguma forma, todo mundo se vê pressionado por um mercado super competitivo, por uma coisa uma pressão por desempenho, por performance e por ganhar dinheiro. Acho que esse critério também é um pouco delicado. Então você tem que parar para pensar na premissa. Você vai escolher sua profissão pensando em quê? Dinheiro ou realização? E quando eu falo dinheiro ou realização, pode parecer uma coisa absurda para algumas pessoas que uma coisa exclua a outra. Mas às vezes é isso que acontece. Quando uma pessoa pergunta assim, Fred, mas essa profissão tem um bom mercado de trabalho? Eu paro para pensar,
que ela realmente quer dizer com isso? Mercado de trabalho. Ah, porque o mercado de trabalho está saturado. Vamos pensar, por exemplo, na profissão de advogado. A profissão de advogado desde sempre teve saturada. Pelo menos eu estou dizendo aqui em São Paulo, tá? Sempre teve muito advogado sendo formado de muito tempo. De faculdades excelentes a faculdades questionáveis. O ponto é que sai formando de bacharel em direito pelo ladrão. Tem muito sendo colocado no mercado o tempo todo. Então como que você vai pensar em termos de mercado? Talvez a pergunta seja, o mercado tem capacidade de absorver todos os formandos em direito? Não sei dizer. Talvez não. Mas existe mercado para todos? Depende. Depende quem é esse todos. Eu tenho a sensação de que o mercado saturado é sempre saturado para quem tem uma dificuldade de performance. Ou seja, para pessoas que têm uma capacidade de execução de tarefas, têm uma capacidade de se organizar no tempo, no espaço, tem bom desempenho, boa desenvoltura pessoal, consegue conversar. Isso eu estou falando de todas as profissões. Não existe muito mercado saturado. Se você é uma pessoa que se dedica intelectualmente muito, você pode romper a barreira de certas questões como os diplomas de ouro, né? Então as grandes faculdades renomadas de determinada profissão. Você pode não ter se formado ali, mas você pode ser um baita profissional? Com certeza. Já vi profissionais formados em faculdades que seriam vistas como questionáveis, mas a pessoa, ela devorava tudo que ela podia estudar, e não estudar, ela tinha jeito, ginga, bons contatos, conversava com as pessoas, e ela criava situações que faziam com que os entrevistadores nas escolhas de emprego ficassem simplesmente boquiabertos e com aquela sensação de eu preciso ter esse jovem na minha empresa porque ele vai virar uma máquina de produtividade. Esse é o critério que as empresas utilizam. Então, você pode romper um mercado saturado. Eu mesmo me lembro que quando eu me formei, o mercado de psicologia sempre estava relativamente saturado. Hoje em dia, tem muito psicólogo se formando. Mas o ponto é, eu vejo entre vários estudantes de psicologia, de alguma forma eu tenho bastante contato com eles, por conta que, de alguma forma, eu virei uma referência para muitos deles, e eu vejo, existem aqueles estudantes que são bons, e existem aqueles lá que eu falo assim, eu gostaria de ter essa pessoa como meu assistente, se é que isso fosse possível. Porque assim, a pessoa é uma máquina de produtividade, ela é uma máquina de raciocínio, tem uma certa sabedoria pessoal, um jeito de se expressar que é cativante. E essas habilidades você precisa pensar em desenvolver ao longo da faculdade. Não adianta você pensar que só o curso te preparando intelectualmente é o suficiente. Para você romper a barreira do mercado saturado, você precisa se desenvolver de modo mais abrangente. Então, é você que precisa criar o mercado. Porque se você está se fazendo uma pergunta, o mercado está saturado, você está usando uma premissa meio infantil do tipo, será que existe espaço para mim? Será que quando eu chegar no ônibus eu vou sentar e vai ter uma cadeira e um espaço para mim? Não. Pode ser que você entre no ônibus e tenha que esperar um pouquinho até surgir uma vaga e você sentar. Então essa perspectiva de uma visão meio privilegiada, do tipo, quando eu chegar lá no mercado, vai ter espaço para mim? Não. Você vai ter que criar espaço no mercado. Como? Se diferenciando de outras pessoas que se formaram junto com você. Como? Desenvolvendo várias habilidades ao longo da sua carreira que não sejam simplesmente a habilidade intelectual de lidar com aquela matéria da faculdade. Por quê? Porque as empresas, os espaços, eles querem pessoas diferenciadas. Ele não quer uma pessoa só que quebre pedra. No Brasil, em especial, você meio que tem que saber um pouco de tudo para você ter desenvoltura e ser admirado profissionalmente.
E eu acho que essa pergunta também do mercado, ela é perigosa porque ela está dizendo assim, eu vou com toda certeza ganhar dinheiro e muito dinheiro e ficar rico e esse é o meu critério? Cuidado. Cuidado por quê? Porque dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Dinheiro compra coisas interessantes. Dinheiro compra coisas interessantes. Mas o dinheiro sustenta a motivação a longo prazo? Não sustenta a motivação a longo prazo. Pelo menos para pessoas normais. Para pessoas que são meio frias, insensíveis e não se importam de trabalhar sem nenhum tipo de motivação, ele pode dar conta por um tempo, mas é um tempo curto, né? O que eu quero dizer com isso? O dinheiro você se acostuma. Se você tem um dinheiro agora na sua mão, sei lá, vamos chutar, 100 reais. Você se acostumou com 100 reais. Se você quiser 200, você vai se acostumar com 200. E 300, e você vai se acostumar com 300. Quanto mais você ganhar, você mais vai se acostumar com aquilo. Então, se você estiver ganhando 1 milhão, você vai se acostumar com aquilo. E se você não tiver realizado, não existe dinheiro nesse mundo que traga realização pessoal. Por quê? Porque você vai passar 8 ou mais horas do seu dia, muito mais de modo geral, porque você está se aperfeiçoando em outros sentidos, ligado com uma coisa que você odeia. Então, o critério por dinheiro é bem arriscado. E o ponto é o seguinte, é muito intrigante também ver isso. Existem profissionais, sei lá, vamos imaginar que uma profissão que é super estigmatizada como se não estivesse dando dinheiro nenhum. Sei lá, um artista, um pintor. Eu sei que existem pintores que simplesmente não conseguem sobreviver da arte deles e existem pintores que conseguem sim sobreviver da arte deles. O que eles fizeram? Coisas diferentes. Marketing inteligente. Uma rede de contatos com pessoas que davam suporte para consumir esse tipo de arte que ela produz. Então, uma mesma profissão onde supostamente alguém não tem sucesso naquilo, tem outra que tem sucesso e ganha dinheiro. Então, em toda profissão que você perceber que tem alguém que não ganha dinheiro, vai ter um profissional para desmentir isso e dizer, eu ganho muito dinheiro com esse tipo de profissão. Então, essas ideias de repente pensar em medicina, engenharia, direito, porque são profissões que dão muito dinheiro, qualquer profissão, em última instância, pode te dar muito dinheiro. Mas a pergunta também é, o que é muito dinheiro? Muito dinheiro para uma pessoa pode ser 100, muito dinheiro para uma pessoa pode nunca ser suficiente 100, tem que ser 1 milhão. Tem pessoas que têm uma filosofia de vida mais simples, elas são minimalistas, elas gostam do estilo de vida sem grandes luxos. Por exemplo, o que é meio maluco pensar, na Europa, as pessoas de modo geral, de classe média, vamos colocar assim, elas são pessoas que se contentam com uma série de coisas que para o brasileiro de classe média seria considerado como pouco. Nós vivemos numa cultura que incentiva uma perspectiva de sucesso associado ao luxo. Para uma pessoa média na Europa, de modo geral, luxo não está num dos pré-requisitos ligados à realização e sucesso. Então, olha que delicado, você vai fazer uma escolha profissional baseada numa premissa dinheirista que, em última instância, não vai te compensar a falta de realização e, no entanto, você está ainda assim contaminado com uma ideia de que uma boa vida necessariamente tem a ver com ter um iate. Isso não é necessariamente ter uma boa vida. Para algumas pessoas pode ser, mas para a maior parte das pessoas que se sentem realizadas, por exemplo, na Europa, isso não tem nada a ver. Isso é só para você entender que existem outras perspectivas dentro dessa grande perspectiva. Muito bem. Que critérios, então, para além do dinheiro, a gente poderia utilizar para poder pensar numa escolha profissional? Não é uma coisa tão simples. Então, por exemplo, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, putz, Fred, eu queria muito ser psicólogo. Daí eu falo, tá, psicólogo atuando em que área? Ah, queria ser um psicólogo clínico. Tá.
Mas você é o tipo de pessoa que precisa o tempo todo estar trabalhando em equipe, coletivamente, não sei o que lá. Ah, nossa, adoro gente. Adoro conversar com um monte de gente, trabalhar com um monte de gente. Gosto de ir para campo, gosto de fazer não sei o que, gosto de pôr a mão na massa. Ou seja, parece que essa pessoa está indo mais para fora de um lugar do que para dentro de um lugar. E a verdade é que o trabalho como clínico é um trabalho, se você tiver um atendimento individual, em especial, existem outras modalidades. Você vai estar basicamente, você, numa sala, com uma pessoa, um casal, uma família, enfim. Nada muito diferente disso. Se você não tem esse tipo de personalidade que dê conta de fazer isso, você vai se sentir num elevador claustrofóbico, fechado, enclausurado. É uma profissão de alguma maneira mais para silenciosa do que outra coisa. Então, se você é uma pessoa que se mete a dar palpite em 300 milhões de coisas, talvez, mesmo numa abordagem mais falante da psicologia, você vai se sentir silenciado. Você vai se sentir sozinho, você vai se sentir isolado, você vai sentir mil outras coisas. Então, é um trabalho em algum nível solitário. E solitário também por quê? Porque você tem um sigilo profissional. Então é diferente de um trabalho, sei lá, de um advogado que chega em casa, vai conversar com o parceiro, com a pessoa amada e de repente fala: putz, eu fiz tal negócio e entrei com processo e blá blá blá, e conta como foi seu dia. Você não vai chegar no fim do dia e falar assim: então, eu atendi um caso de uma pessoa assim, assim, porque tem um sigilo profissional. Então você não vai conversar exatamente sobre o seu dia. Então, para você é importante isso, você tem que pensar. Eu só estou dando esse exemplo só para você entender que escolha profissional implica estilo de vida. E estilo de vida tem a ver com você querer pensar num jeitão que você vai viver as coisas. Espera aí que meu gato Boris está raspando a porta e só um minuto. Aliás, lembra disso, se você estiver gostando desse vídeo, dá um curtir já, porque isso é super importante para o crescimento do canal e outras pessoas terem acesso a esse tipo de informação. E se inscreva e coloca lá o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos, tá bom? Mas como eu estava falando, estilo de vida, você tem que pensar qual é o estilo de vida. Eu, por exemplo, ficaria super estressado em ser um guia turístico. Porque eu não gosto de viajar? Gosto de viajar. Mas eu me senti, ou sei lá, ou trabalhar como comissário de bordo, que você tem que estar num lugar diferente a cada dia. Para a maior parte das pessoas, isso pode ser incrível. Uou, eu quero estar num lugar diferente a cada dia. Eu, particularmente, me estressaria com esse tipo de vida, porque apesar de viajar, eu gosto de ser uma pessoa que está baseada, vamos dizer assim, que está com o chão num lugar fixo. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência à fixação, a ficar numa base, a ficar num lugar. Então, para mim, é super confortável uma profissão. Para outra pessoa, você tem que pensar o estilo de vida mais fora, em campo, mais dentro, fechado no escritório. Com horário mais específico ou com horário maluco. Então, eu, por exemplo, atendo na maior parte das vezes de tarde e de noite. Porque o meu horário, por exemplo, biológico tem a ver com isso. Se eu tivesse que atender todos os dias e trabalhar todos os dias às 8 da manhã, eu ficaria muito perturbado. Pode não parecer uma bobagem na hora que você está escolhendo sua profissão, mas pensar no estilo de vida e no seu ciclo circadiano, se você é noturno, diurno, isso tem relevância. Tudo bem, vai ser um critério decisivo? Talvez não. Mas para mim também era uma coisa importante. Eu funciono muito melhor de tarde e de noite do que de manhã. Logo, a minha profissão com horários alternativos também é uma coisa que para mim é impactante. E de novo, isso impacta na sua vida pessoal e social. Porque se está todo mundo saindo para um happy hour 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, raramente, se não quase nunca, vou estar nesse tipo de horário. Então eu vou chegar no lugar, sei lá, 11 horas da noite, se as pessoas tiverem paciência de me esperar. Porque eu estou trabalhando. É que nem, sei lá, alguém que é dono de balada. Ele se diverte enquanto as outras pessoas, ele trabalha enquanto as pessoas se divertem.
Estilo de vida precisa ser pensado. E como que você vai descobrir isso? Conversando com profissionais da área, vários profissionais. Então, estilo de vida é uma coisa. Outra coisa, habilidades. Quais são as suas habilidades? E aí, um grande problema. Até os 17 anos, a maior parte dos pais tem uma séria dificuldade de permitir com que os seus filhos experimentem múltiplos caminhos. Vamos imaginar que com 10 anos de idade, seu filho e sua filha pediu para você comprar aquele joguinho de química. Aquele jogo de química que você vai lá, mexe com os elementos químicos e tal. Aí a criança adorou. Aí você fala, nossa, que legal, meu filho vai ser um cientista. De repente, com 11 anos, ele quer fazer karatê. Aí você fala, nossa, meu filho vai ser um lutador. Aí com 12, quer fazer balé. Nossa, vai ser bailarino. E não, tá muito errado. Vamos parar com esse negócio, moleque, menina. Escolhe uma coisa e para de ficar fazendo outra. Porque você já quer afunilar as escolhas emocionais e profissionais dele com muito pouco tempo de vida. Tecnicamente, esses cursos para crianças e adolescentes, eles deveriam ter um caráter mais lúdico, de experimentação, do que uma coisa de virar faixa preta em todos eles. Ah, Fred, mas os grandes gênios da humanidade, eles já sabiam tocar piano com 7 anos de idade. São exceções, são figuras de exceção. A maior parte das pessoas precisa experimentar. Fora, de repente, um curso de uma segunda língua, inglês, francês, italiano, espanhol, que você queira que ele aprenda, e que isso vai ser uma habilidade que ele vai ter para o resto da vida que vai ser importante, todo o resto é pura experimentação. E isso vai testar os nervos dos pais, mas é preciso experimentar. Por quê? Ele tem habilidade corporal, ele tem habilidade numérica, ele tem habilidade das inteligências múltiplas, linguística, ele tem habilidades espaciais, ele tem habilidades ligadas à natureza, ligadas à sociabilização, a coisas subjetivas do mundo interno dele. Como que ele vai saber isso se ele foi tolhido, se ele foi cerceado, se ele foi bloqueado para fazer esse tipo de coisa? Então, é preciso explorar as possibilidades para descobrir quais habilidades existem. E pode ser que nenhuma dessas habilidades necessariamente estejam implicadas na profissão que você escolheu. No entanto, elas vão ser importantes como um diferencial, porque vai desenvolver uma outra perspectiva. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é vendedora, mas ela tem uma habilidade musical muito grande. O que isso tem a ver? Ele não vai vender piano, violão, mas ele tem essa sensibilidade de lidar com pessoas diferentes e ele tem um tipo de criatividade que só alguém que tem o lado ligado à criatividade, à arte, à música do cérebro poderia ter. Alguém excessivamente racional poderia não ter essa outra habilidade. Então, tudo influencia em tudo. Então, critério, estilo de vida, habilidade, paixões, quais são as coisas que você adora. E aí, outro problema. De modo geral, as pessoas são muito contidas e reprimidas a desejarem coisas. Elas desejam, mas desejam um pouquinho. Elas desejam, mas elas colocam o impeditivo financeiro como uma questão. Hoje em dia, com a internet, qualquer paixão que você tenha a respeito de algum assunto, você pode obter esse conhecimento gratuito. Lógico, nem todo mundo tem acesso à internet, mas de modo geral tem. Então, por que a gente não deixa os nossos desejos aparecerem? Por que eu não posso ficar sonhando acordado um tempo querendo ser médico e depois no outro tempo querendo ser chefe de cozinha? Putz, porque são coisas completamente diferentes. Podem ser coisas completamente diferentes, mas não tem problema eu ser o tipo de pessoa que posso devanear com dois universos diferentes. E aí outra questão também. Necessariamente você precisa escolher a sua profissão com 17 anos de idade? Você tem que sair necessariamente do colégio e entrar na faculdade? A maior parte dos pais vai dizer, lógico, Fred, pelo amor de Deus, não me
põe uma maluquice na cabeça do meu filho dele não estudar logo depois que ele sair do colégio. Mas tem dois problemas. Um, com 17 anos, alguém é efetivamente capaz de escolher algo para o resto da vida? Por quê? Porque até os 17 anos, na maior parte das vezes, nós somos um poço de projeções dos nossos pais. E desculpa se você é pai e mãe e está assistindo esse vídeo, mas a verdade é, eles ainda não têm, por incrível que pareça, uma capacidade tão robusta de contradizer os nossos desejos. Eles podem dizer que eles são super rebeldes, mas no fundo, você, pai e mãe, está ali no pano de fundo da cabeça dele para fazer uma escolha. Então talvez ele precisasse, às vezes, ter um tipo de experiência profissional, algum estágio, alguma coisa que ele pudesse fazer que colocasse ele em contato com o mundo real, menos conectado necessariamente para o mundo acadêmico e, de repente, estudando para cursinho nesse meio do caminho. Porque daí ele ia sentir a vida acontecendo de fato e ele ia sair um pouco daquele mundo meio infantilóide que é o colégio. Eu me lembro na faculdade, eu entrei com 20 anos, eu me lembro de gente que tinha acabado de sair do ensino médio, parecia um monte de criança ainda na faculdade. Não que eu fosse super adulto, mas o fato de eu estar com quase 20 anos, meu pai tinha acabado de morrer quando eu entrei na faculdade, isso fez uma diferença para mim. Porque eu entrei, primeiro, menos iludido, com a sensação de tudo vai dar certo. Então eu estudei duro. Eu não achava que eu ainda estava estudando, que era um colégio, eu estava me preparando para uma profissão, coisa que alguém que tem uns 17 anos nem sempre tem percepção disso. Acha que ainda é uma grande diversão, porque ainda não teve tempo de sentir a vida como ela ainda é uma criançona. Então, isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar também. Com 17 anos, a pessoa é capaz de efetivamente entender a profundidade da escolha que ela está fazendo? Não necessariamente. Ela tem as habilidades necessárias? Ela ainda às vezes não testou muito isso. Então isso tudo tem que ser colocado em xeque. Também tem uma outra questão importante de falar. Quando as pessoas falam assim, eu queria ser feliz no meu trabalho, eu super entendo isso. Mas uma coisa precisa ficar claro, todo trabalho, qualquer trabalho que seja, ele vai ter uma dose maior ou menor de frustração. Por quê? Porque basicamente todos os trabalhos eles surgem para resolver um problema. Por que existe o guia turístico? Porque existem pessoas perdidas que querem saber como se orientar num lugar. É um problema. Você está resolvendo um problema. E quando você está resolvendo um problema, isso existe um desgaste. Mesmo que você fale assim, ser um massagista, que coisa relaxante. Um massagista, ele está resolvendo um problema, a pessoa está toda lá dolorida, com dificuldade, e ela vai ter que fazer a massagem. Tem um desgaste. Toda profissão tem seus prós e seus contras. Então não adianta você imaginar que a sua vida profissional necessariamente vai ser um paraíso de realizações puras e plenas, por mais que você adore o que você faz. Então, o que diminui o risco de fazer uma má escolha profissional? Uma coisa eu acho que é curiosidade. Você precisa ter curiosidade, e curiosidade não só no que você tem curiosidade. Curiosidade em todas as outras coisas que você tem que ter curiosidade. Então, se você gosta muito de exatas, vá ter curiosidade mínima por biológicas, por humanas, por outras coisas que não dizem respeito única e exclusivamente do que você gosta. Desenvolva habilidades que parecem não ter conexão com a sua profissão, porque elas vão te beneficiar de um modo geral. Ou seja, saiba se comunicar, saiba ser uma pessoa generosa, saiba ser uma pessoa que trabalha em equipe, desenvolva a habilidade de se concentrar numa coisa por muito tempo. E existem ferramentas, técnicas e cursos que podem oferecer isso para você. Mas o ponto é, não se feche para ideias de que você só vai fazer aquilo e aquelas habilidades são as únicas exclusivamente importantes. Para você ser um profissional bem-sucedido, você precisa ter aspectos multifatoriais implicados numa determinada coisa. Não adianta você
ficar achando que só saber fazer equação de segundo grau vai te garantir ter um bom resultado na sua vida profissional. Converse com profissionais das áreas possíveis que você se interessa. Mas uma dica importante, se você conversar com um profissional que só reclame, provavelmente ele está insatisfeito com a profissão dele e ele vai te colocar tanto pânico e medo e problematização porque tem a ver com a experiência dele, com a dedicação dele, com a infelicidade dele. Converse também com profissionais que se sentem bem-sucedidos e bem realizados. Outra coisa importante, explore os seus desejos reais por múltiplos caminhos. Não fique acanhado desejando só uma coisa, porque só aquela coisa que você uma vez pensou, então só aquela coisa é possível. Brinque de vidas alternativas, brinque de possibilidades, brinque de tudo. Traga o lado lúdico para a sua vida, sai daquela cabeça monotemática, regrinhas, mercado, dinheiro, o que meus pais querem. Aprenda a ter acesso aos seus desejos múltiplos e variados, porque nós temos muitos, para todas as direções. Volte a descobrir os seus desejos. Vai numa livraria, sente em todas as divisórias de livros de diferentes áreas. Vá ler um pouquinho de cada coisa, vá descobrir coisas, vá viver um pouco a vida real. Sai da sua toca. Então, outra coisa é, assuma a sua vida. É você que vai viver o resto da sua vida, ou boa parte da sua vida, fazendo aquilo que você vai fazer. Então não adianta você fazer escolhas que basicamente são os desejos frustrados ou as fantasias de sucesso dos seus pais. Eles são ótimos, você precisa amar os seus pais. É bom que ame, né? Mas assim, você não precisa ter necessariamente afinidade com cada coisa que eles falem e determinem para você. Em última instância, é a sua vida. Então você precisa fazer uma escolha como se seus pais já estivessem mortos. Que coisa horrorosa de se dizer. É um exercício de reflexão. Seus pais já estão mortos, as escolhas que você fez não interessam mais a eles. Imagina isso. Você vai ter que fazer uma escolha por você mesmo. Você com você. Você lá com 50, 60 anos ainda vai estar supostamente trabalhando com o que você está escolhendo agora. Você não adianta você ter feito uma escolha baseada no que seus pais queriam, porque eles não vão estar mais ali para poder justificar uma escolha mal feita. Então faça esse exercício de visualização. E acho que outra coisa importante, tenha equilíbrio quando você for decidir uma coisa. Vai ser mil maravilhas uma profissão? É felicidade garantida? Não. Existem escolhas que a gente tem que fazer que nós temos, se nós vamos conseguir suportar viver. Que a gente vai conseguir sustentar viver. E por isso é super importante o autoconhecimento. Eu vou deixar um vídeo no final sobre autoconhecimento. Você precisa conhecer a si mesmo, descobrir quem você é, descobrir suas vontades, suas múltiplas habilidades, e você só pode fazer isso experimentando. Então, explore essas possibilidades múltiplas, pega o guia do estudante e vê todas as profissões. Não fica passando o olho, batendo o olho, passando já a página, porque aquilo não tem a ver com você. Vai lá, olha uma por uma e fala, nossa, que interessante. Não se fecha de imediato para uma coisa. Vai anotando coisas no papel e vai se ampliando para o universo de possibilidades. Depois você vai afunilando, mas não de uma maneira precoce. Então, ainda assim, se você tiver escolhido a sua profissão e lá para os 20, 30 anos você achar que não é aquilo, no mundo que a gente vive ainda é possível mudar de profissão no meio do caminho. É difícil? É difícil. Dá trabalho? Dá trabalho. É impossível? Não, é impossível. Então isso não é um fracasso. Você simplesmente fez uma escolha agora com seus 17, 18, 19 anos, com as ferramentas que você tinha, com os conhecimentos que você tinha, só que você no meio do caminho descobriu outras coisas, outras habilidades, outros trabalhos. Às vezes você pode ter descoberto a razão, o prazer da sua vida profissional num trabalho que você começou a fazer porque tinha que ganhar dinheiro e pagar as contas até para fazer uma faculdade, por exemplo.
e você se descobriu naquilo. É isso. Não tem que ter necessariamente uma fórmula mágica, uma profissão específica para você de repente gostar daquilo. Muitas pessoas que estão na área de venda, por exemplo, originalmente não teriam escolhido ser vendedores, mas se descobriram, se realizaram, fizeram coisas incríveis e falaram, é aqui que eu quero ficar. Ou seja, às vezes a nossa escolha profissional, a paixão da nossa vida profissional acontece como efeito colateral de outras coisas. Então, não existe uma linha reta garantida para o bem-estar, para a realização profissional e para a felicidade como um todo. Não existe fórmula perfeita que vai se aplicar a todas as pessoas. Você precisa descobrir o seu caminho. É isso. Se você gostou, dá um curtir, compartilhe nas redes sociais, manda para aqueles seus amigos ou aquelas pessoas que você conhece que estão bem perdidas no ponto de vista de escolha, de orientação vocacional. Eu acho que vai ser bem rico elas refletirem sobre tudo isso. Se você quiser, me siga nas redes sociais, no Instagram, Fred Matos com 2 T's, no Facebook Sobre a Vida, Fred Matos. E eu vou colocar também aqui o site A Mente Humana. Se você quiser saber um pouco mais sobre personalidade e psicologia, amenteHumana.com.br. Se quiser mais informações a meu respeito, também tem o site sobreavida.com.br. Lá tem informação sobre tudo, terapia, livros, palestras, tá tudo por lá. Eu vou deixar alguns vídeos aqui, alguns links para você se atualizar de outros temas que eu tenho aqui no meu canal, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo, um abraço e até mais.